Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino de Minas Gerais. O programa de hoje discute os desafios do Sistema Único de Saúde. Em quase 25 anos de existência, o SUS convive hoje com enormes avanços e dificuldades crônicas, como a falta de mais investimentos e de controle dos recursos destinados à área. Esses assuntos foram discutidos na Conferência Nacional do Setor, que terminou no último domingo em Brasília. E para conversar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, nós convidamos José Ângelo Machado, doutor em Ciências Humanas e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professor, eu gostaria de começar essa nossa entrevista com uma pergunta envolvendo números. Quanto o Brasil investe hoje em saúde pública e quanto seria necessário para que o sistema dê conta de atender a todos os usuários com qualidade? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2006, o Brasil tem investido $96 por habitante ano, o que é pouco considerando países em desenvolvimento que têm sistemas de saúde que oferecem muito menos do que o nosso, como, por exemplo, o caso do Chile, que gasta algo em torno de $135, $137 por ano. E se considerarmos países que têm sistemas universais, que atendem a todo mundo e oferecem uma ampla gama de procedimentos, de serviços de saúde como o nosso, talvez o Canadá possa ser um exemplo. O Canadá gasta algo em torno de $1.860 por habitante ano. Quer dizer, de qualquer maneira, não existe um número técnico exato que permita a gente dizer quanto exatamente que deveria ser, até porque há uma dinâmica no sentido do que é demandado, né, pelas necessidades de saúde da população e há uma incorporação tecnológica que ora pode tornar mais caro ou mais barato certos procedimentos. Mas o fato é que nós certamente gastamos muito menos do que deveríamos gastar, principalmente considerando que o nosso sistema de saúde é universal, né, ou seja, atende a todo mundo e deve oferecer uma atenção integral à saúde. Agora, professor, qual a avaliação que o senhor faz do SUS hoje? Ele está muito aquém do que se esperava quando ele foi criado em 88? Eu diria que o SUS tem muitos problemas a serem enfrentados ainda. O SUS nasceu de uma esperança que tinha a ver com o processo de redemocratização do país e dentro desse processo o SUS era percebido como um fator de transformação da qualidade de vida das pessoas. Um ideal da reforma sanitária brasileira tinha muito mais a ver até com essa transformação na qualidade de vida, no modo de viver das pessoas, um modo de viver mais saudável, do que propriamente com acesso a procedimentos médicos ou de exames, por exemplo, né? É lógico que, enquanto a gente não conseguir transformar essas condições de vida, nós vamos continuar precisando de muitos procedimentos e de muito da medicina curativa, né? Mas o SUS, de certa forma, convive com problemas ainda que ele precisa superar. Um deles é o próprio o fato dele estar, em certa medida, dependente, em grande medida, desses procedimentos. Eu daria uma informação que talvez possa surpreender, mas do dinheiro que o Ministério transfere para os estados e municípios, 65% são para procedimentos de média e alta complexidade, né? E 5% são para medicamentos de uso excepcional, ou seja, 70% de tudo que o Ministério da Saúde transfere é para uma medicina curativa de maior complexidade. Ou seja, as ações de prevenção, de promoção da saúde, certamente têm um destaque muito menor do que deveriam estar merecendo dentro do sistema de saúde. Certo. Professor, o que a aprovação da emenda 29 pode mudar no cenário da saúde pública brasileira? A emenda constitucional 29, a grande esperança em torno a partir da aprovação dela no ano de 2000, foi que ela trouxesse fontes de financiamento estáveis. Isso na medida que ela definisse claramente, em primeiro lugar, quanto que a União deveria colocar, quanto os estados e quanto os municípios deveriam colocar na saúde e, além disso, o que exatamente se considera como gasto em saúde, né? São dois fatores importantes. E essa tarefa foi cumprida pela metade, porque a outra metade dependia de uma regulamentação que viria posteriormente e que até hoje nunca veio. Foi regulamentado, né? Ou seja, o que avançou? Nós passamos a ter uma determinação muito clara em relação ao que os estados e os municípios deveriam colocar, né? Os estados 12% das receitas próprias
e os municípios 15%. Né? A União, ela deveria, no ano de 2000, gastar o que ela gastou em 99 mais 5%. E a partir de 2000 deveria ser reajustado ou corrigido pela variação do PIB, até que se fosse regulamentado. Esse critério de definição para o que a União deveria gastar na saúde foi considerado um critério insuficiente, depois de um certo tempo, um critério até certo ponto ambíguo. Mas um dos grandes problemas também foi não ter definido claramente o que é gasto em saúde, né? O Conselho Nacional de Saúde, posteriormente, no ano de 2003, aprovou uma resolução, Resolução 322, que, em certa medida, normatizou e procurou orientar os estados e municípios em relação ao que seja considerado gasto em saúde, né? E realmente ela é bastante precisa a esse respeito. Só que é uma resolução do Conselho Nacional. E ela não é reconhecida pelo Poder Judiciário, por exemplo, como força de lei, até porque não é uma lei, né? E o Poder Executivo não pode legislar e nem um Conselho Nacional de Políticas Públicas. Nós podemos dizer, então, que se a emenda 29 for aprovada, ela vai trazer mais recursos para o setor e também vai definir o que são os gastos em saúde, é isso, basicamente? Sim, certamente. A expectativa é essa, né? Até porque há uma grande pressão dos estados, dos municípios e também dos setores mais organizados em torno do ideal do SUS, no sentido de pressionar pela aprovação da emenda. Particularmente os municípios, que curiosamente têm sido os que mais têm gastado com saúde, né? Curiosamente eu digo porque já são os que têm pouca capacidade de inovação tributária, dadas as condições que a Constituição de 88 define em relação ao papel do município no processo de tributação. E, no entanto, os municípios hoje têm gastado, poderia te dizer com segurança, que desde 2009 eles têm gastado mais de 20% com saúde na média. Significa que tem município que está gastando quase que 30% do seu orçamento com saúde. Professor, rapidamente, com essa indefinição do que são os gastos em saúde, o que tem acontecido de um modo geral? O que tem acontecido é que muitas vezes, principalmente alguns estados no Brasil, no início quase todos, né? Hoje um pouco menos, eu diria que alguns hoje, ainda contabilizam como gasto em saúde certas despesas que realmente não são do campo da saúde, não estão na função institucional do SUS. Não é que não interfiram nas condições de saúde das pessoas. A gente poderia dizer, saneamento básico interfere? Certamente, tem um grande impacto. Mas o saneamento básico não é uma atribuição precípua do SUS. Se formos considerar dessa forma, também os gastos com segurança pública ou com acidentes no trânsito deveriam ser do SUS. E não são, né? Porque certamente, hoje em dia se interna, uma das principais causas de internação no Brasil, por exemplo, são violência e acidentes externos. E nem por isso o SUS é que tem que custear as intervenções do setor público nessas áreas. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta. Vamos lá? Ok. Acolher com qualidade todos os cidadãos que necessitam de atendimento médico. Esse foi o principal motivo para a criação do Sistema Único de Saúde, previsto na Constituição de 1988. Durante esses 23 anos, o SUS passou por inúmeras dificuldades. A destinação de recursos para o setor é um dos principais desafios para a universalização do sistema, mas profissionais e usuários da saúde pública reconhecem avanços. Essa evolução também, ela está se fazendo com a luta da sociedade brasileira, aonde nós buscamos mais recursos, nós buscamos a aplicação dos recursos diretamente na saúde. E isso, se você pensar bem, um sistema criado há mais de uns 20 e poucos anos, que não tinha uma fonte e ainda não tinha uma fonte certa de financiamento. Só o fato disso, a gente já sobreviver e melhorar e ampliar o acesso, já é uma vitória. Nós trabalhamos dentro do sistema humanizado, né, e acreditamos que, principalmente, para atender esses usuários, nós temos que ter trabalhadores motivados, né, trabalhadores satisfeitos, porque o trabalhador motivado e satisfeito vai atender bem a outra pessoa. A população se surpreende com a dedicação dos auxiliares e técnicos que trabalham nos hospitais e postos de saúde. No primeiro momento que eu cheguei aqui, fui muito bem atendida, apesar de ter sido dolorido, mas foi muito bom, adorei o atendimento aqui. O Sistema Único de Saúde brasileiro trouxe muitos benefícios para a população, mas devido a deficiências no repasse dos recursos financeiros e os baixos salários dos trabalhadores, a saúde ainda enfrenta problemas crônicos no país.
Para resolver a questão, especialistas apontam que a aprovação da emenda constitucional 29 é essencial. Aprovado no Senado, o projeto de lei determina o que é investimento em saúde e fixa percentuais mínimos para a União, estados e municípios investirem. Agora, a presidente Dilma tem a responsabilidade de sancionar a emenda. Os trechos da emenda que previam a criação da Contribuição Social para a Saúde, a CSS, e a destinação de 10% da arrecadação do governo federal para o setor foram retirados do texto. Com a emenda 29 regulamentada, aumenta mais a capacidade de financiamento da saúde e possibilita a punição daqueles, porque ali já está definido, na emenda 29, o que é recurso para a saúde. E com a regulamentação agora, não tem mais como os governantes desculparem que está faltando regulamentação para poder definir o que é saúde e o que não é. Eu vejo um momento importante, nesses mais de 20 anos do Sistema Único de Saúde a nível de país, é de como nós estaremos valorizando os profissionais que estão dentro do sistema, que tem sido praticado salários aviltantes e que tem afugentado, inclusive, até dentro da área de formação, os profissionais que vão desempenhar suas funções no sistema. Para discutir o futuro da saúde no Brasil, foi realizada a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Os movimentos organizados do setor aprovaram uma Carta à Sociedade Brasileira, em defesa do SUS integral, descentralizado e estruturado pela sociedade. Os pontos aprovados foram valorização do trabalhador, investimento em educação permanente, implantação e ampliação das políticas públicas de promoção da equidade, aprovação da emenda constitucional 29, adoção da carga horária de 30 horas semanais para a enfermagem e para todas as categorias profissionais que compõem o SUS. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema universal de saúde.